Eu tenho pensado nesses dias, especialmente o dia de ontem, né, aquela comunhão tão preciosa, né, com os irmãos e a surpresa que fizeram pelo dia do meu aniversário. Cada ano que passa é mais fácil você esquecer o dia do aniversário, a data, quantos anos está fazendo. Vamos tirando mais os olhos de nós e colocando os olhos no Senhor. Mas eu fiquei pensando algumas coisas de ontem para hoje. O que realmente importa? Se você fosse queimar a sua vida, gastar a sua vida de maneira consciente, o que realmente vale a pena em como servir o Senhor, honrar o Senhor, cumprir sua missão? Um dos sinais da maturidade é que você passa a refletir nas coisas, né? E às vezes olhamos para trás e consideramos que quantas coisas faríamos diferentes se pudéssemos começar tudo de novo. E isso é importante, porque se você tiver uma visão clara do que realmente importa, vai nos guardar, a mim, a você, de cairmos em atalhos, em desvios do engano, da sedução, das coisas que não vale a pena e que muitas vezes facilmente esse mundo nos empurra a abraçarmos coisas que vão nos tirar do foco. Elas nos prometem liberdade, mas nos colocam numa prisão. Promete glória e só temos vergonha. Assim é o pecado, né? Que adianta por um minuto ou pequenos segundos em busca do prazer, que na verdade não é um prazer glorioso, lícito, mas perdermos todo o sentido de uma vida de aprovação dos céus, né? E vendo amigos hoje, irmãos em tantos lugares, né? Não só no Brasil, mas em outros países, falei para a Jéssica, acho que eu vou escrever uma mensagem de gratidão e mandar para todo mundo em geral, porque eu não consigo responder. Claro que eu prefiro, né, responder a cada um, como sempre me empenho por fazer, mas tem sido uma tarefa difícil, né? E gostaria de compartilhar algo com vocês sobre o que realmente importa, ou a base, ou o sentido que alimenta uma vida aprovada por Deus, uma vida que vale a pena. Eu acho que eu já compartilhei algo assim não faz muito tempo, mas vou voltar de novo nesses textos, porque, como disse Paulo, não é penoso para ele falar ou escrever as mesmas coisas, mas era segurança para os irmãos. Então nós vamos abrir 1 João, capítulo 4, versículo 7, e vamos, de maneira simples, despretensiosa, comentar um pouco desses versículos. Tem tanta lição, tanta riqueza, e o nosso foco aqui é conhecer a Deus e encorajarmos uns aos outros. Lembre-se que João está no final do primeiro século, os demais apóstolos já morreram, seus companheiros, mesmo Paulo, e ele está indo embora, e era um ambiente, um contexto muito difícil. Por um lado, ameaça de perseguição, ele andou preso, né, exilado na ilha de Patmos, tínhamos falsos profetas cada vez mais surgindo como pragas no campo. Ele menciona do anticristo que está por vir, e parece que aquelas referências desses apóstolos do Senhor estava cada vez mais distante dessa geração mais nova, ou como ele chama ali, os filhinhos, a não ser os mais velhos, que ele também chama de pais, né? 1 João 2, ele fala de 3 níveis de espiritualidade: os pais, os jovens e os filhinhos. Como vão prosseguir? Como devem viver? Como devem se proteger desses equívocos, desses enganos, desses erros?
para mim me chama sempre muito a atenção a maneira que João lidou com essas coisas. Não deixou um grande manual, não deixou uma teologia sistemática exaustiva, grande, mas falou palavras tão simples e que essas palavras nos levavam a conhecer também a Deus. Ele foi alguém que, quando você vê seu evangelho, o evangelho de João, ele reclinou ao peito de Jesus, era alguém que nunca falava do seu próprio nome, mas disse aquele discípulo a quem Jesus amava. É assim que ele se reporta a ele. Então, assim, a contribuição desse apóstolo João era o amor, habitar no amor, viver no amor do nosso Senhor, cultivar essa relação com Ele. E ele escreveu aqueles acontecimentos e palavras de Jesus no seu evangelho que tem muito a ver com amor, pessoalidade, individualidade. Ele não registrou os grandes sermões de Jesus, como seus outros colegas fizeram, ou Lucas e Marcos, mas tem singularidade no evangelho dele, falando dessa comunhão profunda entre o Pai, o Filho e o Espírito Santo, e esse algo mais profundo que vale a pena e dá sentido a todas as coisas, que é o amor de Deus. Vamos começar a ler aqui o versículo 7, e depois eu vou tocando em alguns pontos, talvez citando tais passagens. Amados, amemo-nos uns aos outros, porque o amor procede de Deus, e todo aquele que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. 1 João 4, versículo 7. Claro, muitos anos atrás, né? Quer dizer que é só a pessoa amar o outro, que isso é um sinal de que ela nasceu de Deus? Porque o amor procede de Deus, e as pessoas entendem esse amor de uma forma distorcida, né? Tem muito a ver com prazer. Se a pessoa ama o outro, então ela pode ter uma relação de diferentes níveis, porque Deus é amor, então tudo que a gente faz em nome do amor é lícito. E quantas distorções, especialmente na área moral, tem havido em relação a isso. Inclusive tem pessoas que falam que mataram por amor, levaram o outro a sofrer, mas foi por amor, sequestraram por amor, abusaram de pessoas por amor. Isso é uma grande distorção. Quando a Bíblia diz que o amor procede de Deus, amor aqui é ágape, é o amor que somente Deus tem e somente Deus é, porque ele vai dizer que Deus é amor. Não é esse amor que gira em torno do egoísmo, do bem próprio, mas é esse amor indescritível de Deus, que é diferente de qualquer tipo ou nível de amor. Então ele diz que o amor procede de Deus, e todo aquele que ama com esse amor que procede de Deus é nascido de Deus e conhece a Deus. Então são duas coisas aqui. Existe um nível de amor que você não encontra em lugar nenhum. Ninguém tem. Não pode ser fabricado, não pode ser produzido. Mas que aquele que ama com esse amor, que é o amor divino, ele é nascido de Deus e conhece a Deus. Aí em Romanos 5 vai dizer que Deus derramou o seu amor no nosso coração por meio do Espírito Santo. Então quando a pessoa nasce do Espírito, o amor também é infundido na vida dele, porque ele recebeu a Deus, o Espírito Santo é Deus, e Deus é amor, como diz o próximo versículo. Então, o que evidencia que uma pessoa conhece a Deus não é o seu conhecimento meramente doutrinário, acadêmico, teológico, não é o fato de frequentar um culto, uma conferência, uma congregação durante muitos anos. É possível ser cheio de habilidade, cheio de conhecimento, uma mente brilhante e ainda assim ser egoísta, e por causa desse conhecimento, mas na base do egoísmo, se cometer muitos erros, muitos equívocos e gerar muito sofrimento nas pessoas. Nós vivemos um tempo onde grandes problemas no cristianismo em geral têm sido reproduzidos, multiplicados,
mas por pessoas que se autodeclaram conhecedores de Deus, líderes sobre a igreja e que têm gerado atrocidades, abuso de autoridade, abuso psicológico e muitos outros malefícios. Mas alguns são os maiores mestres. Então, assim, esse é um ponto, um paradoxo difícil às vezes de ler e entender. Recentemente estava na casa do Fabrício e Rafa, quarta-feira. Falou, você viu já? Eu falei, não, o quê? Falou, acabou de passar de uma pessoa que abusou de uma menina, uma criança de uns 8 anos. Depois eu cheguei em casa e fui pesquisar. Eu falei, puxa, isso gera uma crise muito grande para as pessoas que estão fora, assim, do Evangelho, e quando eles fazem essa interpretação ou essa leitura, Deus é assim? É isso que é a igreja? É isso que é o cristianismo? Então, quando João está falando para a gente se amar uns aos outros, porque haveria muitos motivos para deixarmos de nos amar. Mas esse amor que procede de Deus, esse ágape, que é o agapou, como é no original, ele é um amor sacrificial. Ele é o amor que produz a glória de Deus. Esse amor é um amor que está disposto até morrer por aquilo que ele ama, ou aquele que ele ama. Então não tem nada a ver com amor em benefício próprio, com vanglória, com prazer próprio em detrimento do outro. Não é um amor a si e por si, não é doentio. Nem sequer é o amor de um homem por outro homem, um amigo. Não é o amor de um homem por uma mulher, o eros, nem um amor filantrópico, de relacionamento para fazer o bem. É esse amor de Deus, que diz que Deus amou o mundo de tal maneira que ele enviou seu próprio Filho para salvar o homem, quer dizer, o homem que merecia o seu próprio juízo, como disse Isaías 53, o castigo que nos traz a paz caiu sobre ele. Então você vê que, embora Deus seja justo e ele puniu o pecado e o homem merecia a condenação eterna, parece que sua fraqueza foi o amor. Porque ele mesmo vendo que o homem é seu inimigo e gerou tantos danos, e ainda gera, ainda assim ele pega o filho do seu amor e ele envia o seu filho para morrer no lugar dos seus inimigos que deveriam ser condenados. Então esse é um amor inexplicável. Transformar inimigos em amigos, mas para isso tem que sacrificar o seu próprio filho. Quer dizer, que a ira de Deus caiu sobre o seu filho. Então é esse amor que ele está dizendo que nós devemos nos amar. É com esse amor de Deus. Amemo-nos uns aos outros, porque o amor procede de Deus. Se você ama Deus, você vai também passar a amar os seus irmãos e amar tudo aquilo que é de Deus. Todo aquele que ama com esse amor é nascido de Deus. É impossível servir, amar, conforme Deus quer, exceto por meio desse amor que o levou também a entregar o seu próprio filho, e o seu filho, inclusive, que poderia se salvar, ele não se salvou. Ele que tinha todo o poder para destruir tudo, ele se entregou por todos. Ele não fugiu da cruz, ele não foi forçado a ir à cruz, ele se entregou à cruz. Porque o amor que ele tinha pelo Pai e o amor que ele tinha e tem por nós foi maior do que a dor do seu próprio sofrimento. Então, por causa desse amor, ele escolheu a cruz. E aqui diz que todo aquele que ama é nascido de Deus. É impossível alguém amar com esse amor, exceto se ele nasceu de Deus. Porque quando ele nasce do Espírito Santo, esse amor está na vida dele. Agora, é claro, esse amor precisa ser desenvolvido com atos de amor. E diz que ele conhece a Deus, mas conhecer aqui é como um bebezinho, uma criança que conhece a voz da sua mãe, ouviu a voz da sua mãe desde os primeiros meses de gestação. Pode estar aí uma quantidade
ampla de mulher e homem no mesmo local, e várias crianças. A mãe sabe quando é o seu filho ou sua filha que está chorando, e uma criança conhece a voz da sua mãe, se ela chamar, se ele fala. Então esse conhecer a Deus é um amor de relacionamento, de afinidade de voz, de tato e de amor do coração. Então, quando diz que conhece a Deus, é possível conhecer a doutrina e não conhecer a pessoa de Deus. Isso seria uma grande tragédia, né? Que bom, e graças a Deus, que podemos ter uma boa teologia, mas que tragédia alguém ser um teólogo e essa doutrina não passar da sua cabeça. Então, precisamos andar com essas duas asas, né? Por um lado, uma doutrina correta sobre a doutrina de Deus, e ao mesmo tempo a asa do relacionamento com Deus por meio do amor e do Espírito Santo. É algo que parte do coração, das entranhas do ser humano. Quem não conhece a Deus, quem não ama não conhece a Deus, pois Deus é amor. Aquele que vive só para si e não coloca Deus em primeiro lugar, e aquele que não se compromete com Deus e com as coisas de Deus, porque está muito ocupado consigo mesmo, deveria checar, conferir se ele de fato nasceu de Deus. Porque, segundo João, a prova de que ele nasceu de Deus, ou que ele conhece a Deus, é o amor a Deus. Então aqueles hereges, os falsos profetas, os abusadores, os gnósticos, João não está dizendo para eles assim, senta, pega uma mesa, um jarro de água, café, vocês passam ali umas 4 horas discutindo teologia para determinar mesmo, conferir na doutrina, se eles conhecem a doutrina certinho. Não, João não está falando isso aqui. João está falando para observar a vida. Existe algo que diz respeito à transformação de vida, de essência, das pessoas expressar que conhece a Deus quando ela amar a Deus e amar o seu próximo, seus irmãos, acima das coisas. Nisto se manifestou o amor de Deus em nós. Olha o que João está dizendo. Em nós. Claro, o amor de Deus se manifestou na encarnação do seu Filho, do ministério do seu Filho, na paciência de Deus com cada ser humano e, sobretudo, na cruz do Calvário. Ali você tem o real significado da palavra amor, no sentido de amor divino. Mas nisto se manifestou o amor de Deus não só por meio da criação, não só por meio da paciência, a longanimidade, não só por meio da encarnação e, sobretudo, sobre a cruz. Digamos, cerca de 2000 anos se manifestou o amor de Deus no Calvário. Mas agora ele está dizendo, nisso se manifestou o amor de Deus em nós. Em haver Deus enviado o seu Filho unigênito ao mundo para vivermos por meio dele. Agora é uma experiência singular que nós podemos ter. Quando olhamos para trás, a história, a fé, o amor de Deus se manifestou quando ele enviou o seu Filho unigênito ao mundo. Mas uma vez que cremos nisso, agora ele está dizendo para vivermos por meio dele, ou seja, por meio do Filho. Olha que coisa maravilhosa. O Espírito Santo aplica em nós todo aquele fato da cruz. Então, tudo que ele conquistou no Calvário, o Espírito Santo aplica em cada filho de Deus hoje pela fé, e ele nos leva a essa vida de relacionamento com o Filho de Deus ou com Deus por meio do seu Filho. Então, de maneira que não tem um espaço simplesmente histórico de cerca de 2000 anos. Ele existe, mas é possível entrarmos nessa realidade espiritual por meio do Espírito Santo e vivermos por meio dele. Então tem muito mais a ver com vida. Não é uma questão de religião, mas de vida. Ou seja, a nossa carne odeia as coisas de Deus, a lei de Deus.
Nossa carne prefere 2, 3, 4, 5 horas ou mais diante de uma televisão do que 10, 15 minutos de joelho diante de Deus. A natureza caída, corrompida por causa do pecado, ela vai rejeitar as coisas de Deus porque ela exige, está sempre reverenciando para si, reclamando para si um prazer a qualquer custo, mesmo que seja um prazer do qual Deus promove para nós e a gente vem a distorcer. Muitas coisas Deus nos deu. Os bens, a família, a casa, os filhos, animais, tudo. O prazer de um homem com uma mulher. Mas qual que é o problema do pecado? É que ele conseguiu, pela queda, e isso agora está em nós pela natureza, a lei do pecado e da morte, que é uma natureza caída, conseguiu danificar e distorcer tudo isso. Nós, inclusive, às vezes cremos em mentiras como se fosse verdade. É muito melhor uma vida onde Deus não tem que interferir. Por exemplo, você gosta de música, aí sua cabeça está distorcida de que as coisas são do diabo nesse mundo, e por isso, se você for, digamos, desfrutar de algum estilo de música, você tem que entender que você tem que estar fora do Senhor, porque Ele não estará contigo nisso. Não. Você pode desfrutar da música, da arte, da cultura, do lazer, do esporte, de qualquer coisa. Mas se você faz isso no Senhor, habitando no Senhor, Ele te guiará às coisas mais excelentes. Ele te guiará ao que de fato não distorce o que Ele é, porque eu não creio que tem nada do diabo, Ele não criou nada. Ele distorce, Ele usurpa. Mas não tem como negar que tem sons insubordinados, que porque a nossa vida interior é insubordinada, é rebelde, nós vamos ser inclinados a gostar dessas músicas que expressam mais a rebelião do que a harmonia na criação. Vamos, às vezes, procurar um estilo de lazer, de entretenimento, que representa muito mais o nosso estado caído do que o nosso estado de comunhão com Deus. Eu gosto de filmes épicos, de literatura, às vezes até as literaturas antigas que expressam o mundo mitológico, de várias coisas, porque você consegue ver digitar do Senhor em cada um daqueles episódios, né? Quando você faz a leitura correta a partir da natureza de Deus. Quase tudo que vemos, você pode encontrar a grandeza de Deus no mundo criado. Inclusive no ser humano, ele foi feito à imagem e semelhança de Deus. Mas se a nossa alma, nossa mente estiver distorcida, porque não está sendo alinhada com Deus pela sua palavra, pelo Evangelho, nós vamos ter uma interpretação totalmente equivocada. Porque nossa cosmovisão ela está, digamos, entenebrecida com a nossa carne. Então nós não conseguimos ver o amor de Deus em nada. É como se fosse alguém chato. Seguir a Deus é triste, é massacrante, ele simplesmente nos proíbe de muitas coisas, é pesado. E muitas pessoas pensam assim, tem uma distorção. Agora, quando você conhece o amor de Deus, ele é tão grande, tão infinito, que o seu filho morreu por nós. Então não significa apenas uma questão de uma relação egoísta, uma relação de afinidade por coisas que a minha carne busca. Não. É uma relação que ela não será restringida a alguns momentos, alguns minutos de satisfação. Não. É uma relação que vai durar por toda a eternidade. Ela vai repercutir pela eternidade. Então, assim, esse amor de Deus é tão grande e diz que para vivermos por meio dele, por meio do Filho, da vida do Filho, e aqui diz que Deus é amor. Então, quando você passa a ver as coisas por meio desse amor que estiver governando o nosso coração, existe um estilo de vida que transcende todas essas coisas. Mesmo onde existe ou existir o pecado,
Paulo disse que onde habitou o pecado, superabundou a graça, né? Ou onde reinou o pecado. A graça de Deus, ela está acima de tudo isso. Ou seja, nada pode nos impedir, nada pode nos afastar do amor de Deus, também disse Paulo, né? Mesmo que eu esteja usando outra linguagem ou outra versão. Mas esse amor, ele muda todo o curso, ele corrige o curso da nossa vida, ele corrige nossa visão, ele traz colírio para os nossos olhos cegos e ele nos proporciona amar os inimigos, sofrer por aqueles que não mereciam amor. Ele muda todas as coisas. E ele vai usar um termo em João 17, 23, que diz, a fim de que sejam aperfeiçoados na unidade, ele estava orando, para que o mundo conheça que tu me enviaste e os amaste os discípulos, como também amaste a mim. Que coisa grande que João está falando. Que aquele mesmo amor que o Pai teve pelo seu Filho, ele está dizendo que esse mesmo amor o Pai tem por cada um de nós. Ou seja, não devemos acreditar nessa mentira ou na própria dúvida, será que Deus me ama? E se Ele me ama, por que Ele permitiu acontecer isso, perder aquilo? Às vezes porque essa vida apertada, porque dificuldades, porque tribulação, porque é o lugar onde eu moro, a pessoa que eu casei, porque esse emprego ou não emprego, porque as crianças ou porque os filhos não vieram, porque um só, porque um aborto. Muitas coisas podem causar uma confusão dentro de nós. Como se Deus está lá no céu, anos-luz, distante de nós e Ele não se importa com o nosso cotidiano. Mas aqui Ele está dizendo que, como Ele amou a Jesus, o Filho, Ele também Ele ama a cada um de nós. E isso muda tudo quando você reconhece ou entende que mesmo se só tivesse só você no mundo, Deus enviaria o seu Filho. Quando diz Deus amou o mundo de tal maneira que enviou o seu único Filho, o contexto no pensamento grego, ele ressalta que ele enviaria o seu Filho simplesmente só por você. Agora, quando o Filho foi batizado, ao sair das águas, o Pai que estava nos céus, né, os céus fechados, os céus se abriram, Deus falou e o Espírito Santo veio em forma de pomba. O que ele disse? Este é o meu Filho amado, em quem eu tenho todo o meu prazer ou a minha alegria. Quer dizer que essa comunhão ininterrupta do Pai com o Filho na base do amor, pelo Espírito Santo, gerava tanto prazer no Pai, e o Espírito como pomba veio habitar nele, ou seja, o Filho era o lugar onde o Pai tinha todo o seu prazer, onde o Espírito Santo veio habitar, e agora ele veio fazer uma obra tão grande em nós, que não veio apenas nos salvar, mas ele veio nos transformar para que sejamos também motivo de alegria do Pai, como o Filho foi motivo da sua grande alegria. O Filho amou o Pai acima de todas as coisas, e por isso preferiu a cruz do que escapar do sofrimento. Ele não usou suas prerrogativas como Deus, o Filho de Deus, para benefício próprio. Ele serviu como homem, na dependência do Espírito Santo, e ele simplesmente obedeceu. Agora, quando nós passamos a amar a Deus, nós também nos sentimos, nós também nos tornamos esse ambiente onde Deus vem habitar. Quando João fala que viremos para eles e faremos neles morada. Quer dizer, o Pai, o Filho e o Espírito Santo vindo a nós, como o Espírito veio como pomba e habitou sobre Jesus, eles vêm sobre nós e eles vêm habitar em nós. É como se viesse de mala e eles estão vindo do céu
para habitar no seu povo, que é a igreja. Mas a base de tudo isso é o amor. E o Evangelho é o veículo para que esse amor seja pregado e manifestado, e a poder haver essa harmonia da comunhão com o Pai e o Filho pelo Espírito Santo. Nós agora adentramos nesse nível de comunhão, de relacionamento, por meio do Espírito Santo, quando nascemos de novo. Mas esse amor é que deve permear todas as ações, todas as coisas em nossa vida. Eu penso que é por isso, quando Paulo vê a grandeza desse amor, entender esse Deus misterioso, puxa, por um lado Paulo diz que era o pior dos pecadores, mas ainda assim o Senhor encontrou ele no caminho de Damasco, se revelou a ele, amou a ele, e ele chamou Paulo ao ministério, perdoou os seus pecados. Puxa, que amor é esse? Porque Saulo perseguia os cristãos, maltratava os cristãos, tinha Jesus como um impostor. E o seu conhecimento profundo de toda a palavra de Deus do Antigo Testamento, desassociado desse amor de Deus, desse ágape de Deus, levou Paulo, em nome do conhecimento e do zelo, praticar muitos males em nome de Deus. Mas ele não estava representando a Deus. Aquele Deus foi praticamente um ídolo criado na sua cabeça por um conhecimento de Deus de verdade a partir do novo nascimento, da revelação e do amor de Deus. Paulo dizia que tinha zelo, os judeus tinham zelo por Deus, porém sem entendimento. Por isso ele pôde falar aos Coríntios, no capítulo 8 da primeira carta, o conhecimento incha, porém o amor edifica. Ele diz assim, Romanos 8, versos 18, 28 e 29. Porque para mim tenho por certo, verso 18, que os sofrimentos do tempo presente não podem ser comparados com a glória a ser revelada em nós. Quer dizer que os sofrimentos do tempo presente, que estão sendo permitidos, mas ao mesmo tempo debaixo da soberania do Senhor, não porque Deus ama o sofrimento, mas porque Ele permite o sofrimento para um propósito maior, que é nos transformar à imagem do seu Filho. Ele diz que não podem ser comparados com a glória a ser revelada em nós. Se você pudesse ver, se eu pudesse ver a glória que está para ser revelada em nós, então falaremos, vale a pena passarmos pelo sofrimento, pela restrição, pela disciplina, no tempo presente, porque haverá uma glória a ser revelada em nós. Uma plenitude, uma transformação, um nível de conhecimento, de reino, por meio de Cristo em nós. Então isso aqui, como disse certa vez um irmão, o tempo que vivemos, foi Delcio Meirelles, né? Ele é mais educativo do que executivo. É um treinamento para o reino. É um discipulado de Jesus, chamados ao discipulado dele, para sermos semelhantes a ele. Não adianta realizar coisas e não estar sendo transformado à imagem do Filho. Também isso será um desvio, isso não será obra de Deus. Por isso ele diz, muitos me dirão naquele dia, né? Em teu nome profetizamos, curamos, expulsamos demônio, e o Senhor vai falar, está em Mateus 7, 21. Apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade, eu não conheço vocês. Ou seja, não houve esse relacionamento a partir do coração. Não houve intimidade com ele pelo amor. Então ele diz no 28, sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Puxa vida, como é que Paulo sabia dessas coisas? Ele foi perseguido, ele foi afrontado, ele foi apedrejado, ele foi excluído. Poderia ter sido um grande homem na comunidade judaica. Poderia ter tido uma carreira brilhante, mas ele diz que tudo isso, vinculando isso com Filipenses 3, ele repudiou.
renunciou por causa da excelência do conhecimento de Cristo, e para ele tudo isso era como esterco, ou seja, o esterco serve para adubar a terra aonde você está cultivando algo. Então ele pegou todo o conhecimento, todo o legado, tudo que ele tinha, isso era como esterco para enriquecer seu ministério. Ele não desprezou, jogou fora a sua erudição, tudo que ele aprendeu, não, mas isso foi filtrado pela cruz e pelo amor e usado para uma causa mais nobre. Que às vezes nós entendemos equivocadamente, não, o homem não tem que ser sábio, não tem que estudar, não tem que trabalhar, não tem que fazer nada. Não é bem assim, não. Moisés foi treinado no Egito por cerca de 40 anos, não só por conhecer toda aquela cultura do Egito, estava sendo treinado para ser um príncipe ali dentro de Faraó, no reinado do Egito, mas foi por meio de todo esse conhecimento acadêmico que ele recebeu, esse treinamento, que ele pôde escrever, né, o Pentateuco. Paulo também, com todo o seu background acadêmico, de formação, de vida intelectual e erudita, ele foi treinado para depois ser iluminado, purificado, enriquecido pela revelação de Deus, para poder escrever suas cartas e se tornar, provavelmente, o homem mais sábio do seu tempo. Então, foi Salomão que disse, filho meu, ele disse para ele ser sábio e agradar a ele, tendo que responder àqueles que zombam de mim. Então, Deus espera que nós possamos nos enriquecer com tudo que ele entregou ao homem. Ainda que no mundo caído essas coisas foram distorcidas. Mas ele não fala para você ser um ignorante e rejeitar a sabedoria, o conhecimento, a formação. Não, naquilo que você tem vocação, e eu me refiro à vocação natural, procure ser o melhor. Porque aí, sendo iluminado pelo Espírito Santo, purificado, vivificado, você pode usar todas essas coisas por meio da cruz para enriquecer a obra do Senhor. Então, quando Paulo diz, sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Parece que Paulo, nas entrelinhas, entendeu que Deus é amor. Entendeu que ele não nos abandona, entendeu que ele nos ama acima de todas as coisas, nos recebeu como nós somos, sabe do que somos e como somos, mas espera que venhamos confiar e não fugir dos seus tratamentos, nos entregar a ele. Porque se você ama a Deus, com esse amor que ele depositou no seu coração, pelo Espírito Santo, que é o amor divino, você vai entender que todas as coisas cooperam. Não tem nada por acaso. Aqueles que amam a Deus, sim, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Então você vê que tem um propósito tão grandioso, tem uma razão, tem uma meta maior, pois aqueles que de antemão Deus conheceu, ele também os predestinou para serem conformes à imagem do seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Antes da fundação do mundo, Deus nos conheceu, nos viu, e ele nos deu um propósito, nos predestinou, e agora, conhecendo esse chamamento, não nos resta outra coisa a não ser nos entregar, nos lançar aos braços de amor do nosso Senhor. Ele tem um propósito maior, a fim de que ele seja o primogênito, o Filho de Deus, o amor encarnado, quer ser o primogênito entre muitos irmãos. Então é isso que Deus espera de nós. E quando nós discernimos essas coisas, não nos envolveremos com qualquer coisa que nos tire desse propósito. Vai aparecer muita coisa no nosso caminho, mas essas coisas nos empurram para essa centralidade? Não. Então não faz sentido, porque como vamos trocar algo infame, algo tão vil, algo tão pequeno, tão caído, tão temporário, pela grandeza de Deus, do seu amor e do seu chamamento? É esse amor e esse relacionamento, essa revelação, que nos impele, inclusive, a santidade.
de que, embora exista essa natureza caída, fluindo em nosso sangue, querendo nos levar ao pecado, por causa desse amor, esse amor que levou Jesus à cruz, em detrimento do seu prazer ou de si, do escape, esse amor também nos capacita a amar a Deus acima de todas as coisas. Agora, é claro, em nós mesmos nada podemos fazer, não podemos mudar, não podemos ficar de pé por nós mesmos, mas uma vez que amamos a Deus e que aceitamos esse amor, aceitamos ser cuidado por Deus, esse amor começa a dominar o nosso coração. Hoje eu lendo esse texto de 1 João, parece que a luz vai brilhando, né? Na verdade diz Salomão em Provérbios 4, acho que 17, 18. A vereda do justo é como a luz da aurora que vai brilhando, brilhando, até ser dia perfeito. Você se achega a Deus e Ele vai se revelando. Ele ama, Ele quer. E cada vez mais você vê uma fagulha de luz. Se você obedecer essa luz, então uma nova faceta dessa luz ou desse amor vai brilhar. Até ser dia perfeito. Como aquela flor que no começo é um botão, você rega com água, mas também você tem a luz do sol, e ela começa a se abrir, e vem um botão desse que se abre, e é tão lindo isso. No outro dia você acorda, tem outro botão que se abriu, até ser dia perfeito, a plenitude daquela flor. Assim é a jornada do Filho de Deus com Deus. Voltando a 1 João capítulo 4, ele diz: nisto consiste o amor. Puxa vida. Como João é alguém que conhecia o amor e tinha uma leitura, conhecia Deus e tinha uma leitura de interpretação desse amor. Quantas vezes nós pensamos, ele não me ama, ela não me ama, meu pai, minha mãe, meu irmão, minha irmã, meus filhos, os irmãos, porque a nossa leitura de amor é totalmente egoísta, né? Eu pedi aquilo ao meu pai e minha mãe e simplesmente não deu, então ele não me ama. Mas que leitura equivocada, né? Porque reduz o amor a uma negociação de causas, de objeto do prazer. E se esquece muito facilmente atos de amor que simplesmente esses atos estão muito acima de qualquer movimento de coisas, de um presente. O fato da mãe carregar seu filho no seu ventre por 8 meses, 9 meses, e depois dar à luz com dor, não seria suficiente para representar o amor? Ou de criar e educar, em detrimento de si, porque todo pai e mãe passa a dar vida e viver pelos seus filhos, e ele agora tem que abrir mão de muitas coisas, porque isso é uma representação do amor de Deus. Somente uma pessoa egoísta, ela vai poupar de dar a sua vida em prol do outro. Muitas pessoas hoje não querem ter filhos, mulheres especialmente. O que será do meu corpo? O que será do meu sonho? O que será da minha alegria, da minha felicidade, das minhas férias, do meu? Isso é uma distorção terrível, chega a ser uma afronta a Deus, porque ao você não se tornar alguém que multiplica a vida, você também está abdicando da sua razão de viver. Quando João fala filhinhos, jovens e pais, fica imaginando esse nível de paternidade ou maternidade, se resume, poderíamos resumir, no ato de multiplicar a vida. Quando você ama as pessoas e acolhe os mais novos como seus filhos e cuida deles na fé, mesmo que não sejam seus filhos do coração biológico, isso é um ato de paternidade. Um símbolo de maturidade é paternidade e maturidade, não é simplesmente conhecimento. Quantas pessoas são tão egoístas que não se importam com os outros? Como é que pode alguém abortar um filho?
e dizer que isso é por amor, ou dizer que isso é uma escolha, porque tem um outro plano. É uma distorção muito grande do chamamento para conhecer a Deus, viver como Deus é. E às vezes pensamos assim, não, mas eu não tenho condição hoje de ter filho ou de criar meus filhos. Poxa, quem governa a nossa vida? Se você compreender o amor de Deus, confiará também na soberania de Deus, que nada nos faltará. Não está falando de uma vida rica, uma vida ambiciosa. Não, está falando que nada nos faltará daquilo que vai nos proporcionar viver uma vida agradável com Deus. Ou uma vida agradável para Deus. Podemos viver uma vida financeira humilde, simples, mas que não falte a graça, os milagres, a bondade, o conhecimento de Deus em nossas vidas. Então, João diz assim, nisto consiste o amor, não em que nós tenhamos amado a Deus, mas em que Ele nos amou e enviou o seu Filho como propiciação pelos nossos pecados. Ou seja, Ele entrou no nosso lugar, nessa briga, nessa colisão, da ira de Deus sendo derramado sobre nós, seus inimigos. Ele entrou na nossa frente. E agora o seu sangue derramado aplacou a ira de Deus, porque caiu sobre ele. Nossos pecados foram perdoados, nossas dívidas foram pagas. Nisso é manifestado o amor de Deus, ou seja, nada começou conosco. Não merecíamos ser salvos e nunca poderíamos nos salvar ou fazer qualquer coisa que atraísse a salvação a nós. Mas o amor de Deus consiste nisso. Amados, se Deus nos amou de tal maneira, nós também devemos, ele diz, amar uns aos outros. Porque talvez teremos muitos motivos para não amar. Mas como ele nos amou assim, então nós devemos também ter esse coração de amor, de amar uns aos outros. Não porque alguém mereça ou não mereça, mas porque o amor é sacrificial. Porque o amor, ele vence o mal. Nunca ninguém viu a Deus. Se amarmos uns aos outros, Deus permanece em nós e o seu amor é em nós aperfeiçoado. Olha que coisa linda isso. Nunca ninguém viu a Deus, mas Deus quer ser visto por meio de você, por meio da minha vida, de nossas vidas. Ele quer se revelar aos irmãos e ele quer se revelar ao mundo, quando nós expressamos o amor de Deus. Aquele mesmo Senhor que viveu, andou nesse mundo, curou pessoas, abraçou pessoas, teve compaixão de tantas pessoas que, digamos, na ótica humana não merecia de nada disso. Esse mesmo Senhor continua andando, amando e se movendo na terra por meio daqueles que conhecem a Deus e que estão vivendo por esse amor, esse ágape, que é um amor muito acima das circunstâncias e de todas as coisas. Agora, quando não amamos a Deus, vamos escolher não amar as pessoas. Ninguém jamais viu a Deus. Se amarmos uns aos outros, Deus permanece em nós e o seu amor é em nós aperfeiçoado. Que coisa linda! Que quando ele se move dentro de você para você amar alguém, e às vezes esse amar é um ato de amor, às vezes é só um abraço, às vezes é só servir algo, é falar algo, é ir ao encontro de alguém, é um serviço. Quando você obedece essa iniciativa do amor, significa que a luz do amor vai ganhando o seu coração, sua alma e vai expulsando as trevas. Significa que o amor vai suplantando e expulsando o egoísmo do nosso coração, ao ponto de passarmos a viver simplesmente pela lei do amor. E entender que vale a pena nos queimarmos, queimar a vida, que eu digo é gastar a nossa vida, para poder obedecer essa lei do amor, que nos move a fazer coisas que naturalmente jamais faríamos. Nisto conhecemos que permanecemos nele e que ele permanece em nós. Nisto conhecemos. Como, João? Pelo fato de nos ter dado do seu Espírito.
E para que nos deu o seu Espírito? Para vivermos essa vida de amor, essa vida que se entrega, essa vida que abunda, porque Deus é amor. Tão maravilhoso é isso. Deus é amor. E agora podemos viver por essa vida do amor do Senhor. De qualquer forma, o amor de Cristo nos impulsiona. 2 Coríntios 5:14. O amor nos constrange. O amor nos empurra. O amor nos dá um poder que naturalmente não temos. O amor nos capacita. É uma força muito maior do que a força do pecado, do egoísmo, do amor próprio. O amor de Cristo nos impulsiona, porque cremos que Ele morreu por todos. Também cremos que todos morreram com Ele. Um morreu por todos, logo todos morreram. Mas diz que o amor de Cristo nos impulsiona. Essa versão que diz nos impulsiona, eu gostei dela, é a nova versão transformadora. A Almeida diz: o amor de Cristo nos constrange. Também está certo. Mas essa palavra impulsionar fala de algo que está pulsando dentro de nós, encorajando, nos empurrando, nos sustentando e nos dando poder, nos capacitando acima da nossa fragilidade humana, acima do nosso egoísmo, acima das impossibilidades. E isso é tão grande, é tão maravilhoso, né? O amor de Cristo nos constrange. Então, por isso a gente pode ler em Gálatas 5:5 e 5:6 de Gálatas. Ora, a esperança não nos deixa... É Romanos 5:5 e Gálatas 5:6. Desculpa, viu? Ora, a esperança não nos deixa decepcionados ou confundidos, porque o amor de Deus é derramado em nosso coração pelo Espírito Santo que nos foi dado. Romanos 5:5. O amor de Deus foi derramado em nosso coração pelo Espírito Santo, ainda que podemos dizer que esse é um evento, um fato que aconteceu quando nascemos de novo, mas também podemos acreditar que esse é um efeito cascata, que quanto mais você conhece o Senhor, isso vai sendo derramado e cumprindo o que Jesus falou. Quem crê em mim, como diz as Escrituras, o que ia acontecer? Alguém lembra? João 7:37. Do seu interior, o que vai acontecer? Fluirão rios de águas vivas. Eu acredito que quanto mais você obedece esse impulso do amor, ou do Espírito Santo, as comportas dos céus vão se abrindo e esse amor vai jorrando cada vez mais. Nós às vezes somos tão pobres desse amor, porque às vezes o primeiro toque do Senhor a cada dia, para a gente amar, fazer coisas, servir, se levantar para orar, ou qualquer coisa, a gente simplesmente rejeita. Nós ainda temos dentro de nós esse engano, auto-engano, essa auto-sabotagem de vivermos para nós. E aí você tranca vamos dizer, o registro do fluir da vida, o fluir do amor. Sabe que, veja se consegue imaginar um rio e você tem que levar água para uma plantação, precisa ser irrigada. Basta você pegar um enxadão e você abrir uma vala para o outro lado. E aí essa água que está fluindo ali do rio, ela pode ir um pouquinho para lá, mas você vai levar vida para aquela terra
e as plantas vão ser irrigadas e vão poder multiplicar muita vida e muito fruto ali. Mas se você não abrir essa valinha, você impede que essa água chegue até lá. E às vezes é uma escolha. Você pode fazer isso. Eu às vezes imagino que o amor de Deus é assim. Ele quer tocar em pessoas, ele quer chegar a pessoas, em crianças, enfim, em situações de sofrimento. Mas se a gente não abrir uma valinha ou permitir, seja 5 minutos, 10 minutos, seja um pouquinho do que temos, seja um abraço, seja qualquer coisa, a gente simplesmente não pega o enxadão. Mesmo quando ele nos impulsiona a fazer algo, a gente simplesmente não faz. E o amor de Deus que deveria se manifestar por meio de nós para alcançar as pessoas, às vezes essas pessoas pensam, Deus existe? E se ele existe, por que ele não me socorre? Por que não vem? Por que não responde? Eu estou pedindo a Deus. Claro, Deus pode intervir de maneira direta dos céus à terra. Ele é soberano. E tem feito assim muitas vezes. Mas que pena que o canal que deveria jorrar o amor de Deus está tão, digamos, as paredes laterais estão tão robustas, tão impermeáveis pelo egoísmo, pela carnalidade, pelo amor próprio, que não permite abrir valetas no nosso coração, na nossa alma, no nosso tempo, para que o amor de Deus alcance essas pessoas ou outras pessoas. Vocês estão me entendendo? Se você não ama a Deus e não ama as pessoas, é como alguém que já morreu. Sua vida não tem sentido nenhum. É uma vida tão egoísta, né? E a única coisa que Deus espera de nós, nesse contexto, é amor. Deus derramou o seu amor em nosso coração pelo Espírito Santo que nos foi dado. Agora Ele espera que a gente venha jorrar esse amor. E nós temos oportunidade todos os dias, a cada momento, para poder amar a Deus e permitir que esse rio de vida do amor de Deus possa fluir por meio de nós. Agora sim, Gálatas 5:6. Porque em Cristo Jesus nem a circuncisão nem a incircuncisão tem valor algum, mas a fé que atua pelo amor. Lembra que eu falei que o amor, citando a Bíblia, né, é aperfeiçoado? O que significa isso? Podemos, acho que, pensar que cada vez que você ama, esse amor vai preenchendo, vai governando, vai enchendo até ser plenitude em nossas vidas. Às vezes eu escuto pessoas falar assim, nossa, eu não quero ouvir sobre a história dos mártires. Eu não consigo escutar isso. Ai, me dá uma aflição, me dá uma... Porque assim, a pessoa não consegue não só pensar, mas nem sequer acreditar que é possível sermos governados por uma natureza muito superior à nossa natureza humana caída, por um poder, por uma graça, que sobretudo é o amor, ao ponto de nos levar a sofrer por causa de Cristo. Então a questão não é que eu possa ficar perturbado a conhecer a história de alguém que morreu em chamas, ou que foi, enfim, foi aprisionado, perseguido. A questão é que isso me desafia, me confronta a deixar o meu mundinho, a minha vidinha, meu plano, que ainda tem plano aí para mais 30, 40 anos. Então você é confrontado, então é melhor não saber dessas coisas. Mas nós deveríamos procurar saber tudo aquilo que nos aproxima do Senhor. E tudo aquilo que nos faz conhecer o Senhor. Porque se você confia nesse amor, saberá que Deus só faz ou permite o que é melhor para mim e para você. Não devemos ter medo de nada. Porque Ele nos ama como amou o seu Filho. Agora é claro, como Ele amou o seu Filho? O seu Filho encarnou esse amor porque o seu Filho é o amor. Ele levou uma vida de obediência e aí está a glória da sua missão, cumprindo a sua obra na cruz. E talvez isso para nós é muito estranho.
Porque se eu me entrego a Deus, significa que eu vou sofrer? Não, não significa que você vai sofrer. Se você se entrega a Deus, significa que você está entregando a Deus a direção da sua vida, que você vai receber graça para estar no melhor lugar do mundo que você possa estar, que é no centro da vontade dele, e que você não precisa temer nada, porque não existe aventura, prazer, vida, riqueza, qualquer outra coisa superior a uma vida de entrega total a Deus. Agora, é claro, se vier sofrimento, se fizer parte do meio do percurso, o gozo do Espírito Santo no meio desse processo é infinitamente maior do que você ser um bilionário nesse mundo, mas longe da presença de Deus, onde é assolado por angústia, por medo, por pesadelo, o medo da morte, medo de qualquer outra coisa, e, sobretudo, não ser amigo de Deus. Só em você crer que Ele está com você, conosco, todos os momentos da nossa vida, e Ele prometeu que, se clamarmos a Ele, Ele iria nos responder, que Ele é a nossa rocha, nosso refúgio, nossa fortaleza, que praga alguma chegará à nossa tenda, que nada poderá nos tirar das suas mãos, como Ele prometeu. Não tem dinheiro, não tem prazer, não tem nada que compre isso. Então existe um nível de vida muito superior a qualquer estilo de vida terreno, mundano, que esse mundo possa oferecer. Então aqui está dizendo, nem em Jesus Cristo, nem a circuncisão, nem a incircuncisão tem valor algum, mas a fé que atua pelo amor. Não deveria buscar uma liderança, buscar uma pessoa de renome, não deveria buscar ser isso. Nós somos chamados para amar a Deus, amar uns aos outros. Só tem uma coisa que tem valor: a fé que atua pelo amor. Quando você ama a Deus, a fé vai aumentando e te leva a servir. Mas é o amor que está por cima de todas as coisas. Gálatas 5, 13 e 14. Porque vocês, irmãos, foram chamados à liberdade, mas não use a liberdade para dar ocasião à carne. Pelo contrário, sejam servos uns dos outros pelo amor. Fomos chamados à liberdade, estão livres da condenação, de sim, mas para que você foi livre? Para viver uma vida miserável e egoísta? Não. Não usa da liberdade para dar ocasião à carne, ou seja, viver uma vida egoísta. Pelo contrário, sejam servos uns dos outros pelo amor. Ou seja, quando amamos, nós temos comprometimento de cuidar e servir uns dos outros. Comprometimento com Deus, com as coisas de Deus e com os filhos de Deus. Servir uns aos outros pelo amor. É o amor que nos leva a servir. Porque toda a lei se cumpre em um só preceito, a saber, ama o seu próximo como a você mesmo. Se você pudesse exprimir a lei para sair a essência, o suprassumo dela é amor. Então que Deus nos ganhe para podermos viver por essa base infalível, maior, viver pelo amor. Hoje eu encontro pessoas que nos conhecemos há mais de 30 anos, há quase 40 anos. Eu estava refletindo hoje, nos tornamos amigos, queridos, companheiros, irmãos. Alguns eu conheci bem criança. E às vezes eu fico pensando e discernindo. Vários não lembram do que eu preguei há 30 anos atrás, 35 anos atrás. Não tem problema nenhum em relação a isso. Mas cada um deles se lembram de atos de amor, de cuidado, de amizade, de serviço. E isso me marca profundamente, porque nós transmitimos Deus para o outro, a graça de Deus, o conhecimento de Deus e o poder de Deus, muito mais quando cuidamos
lavamos os pés, servimos, abraçamos, inclusive, amamos uma criança, do que, às vezes, por uma pregação. Não há problema na pregação. O Evangelho é a palavra de Deus, é a verdade de Deus, toda a Escritura, mas se não tiver amor, seremos como um sino de bronze que soa. O que transmitimos quando falamos? O que transmitimos quando pregamos? O que transmitimos quando, enfim, dialogamos uns com os outros? Se não tivermos uma vida queimando pelo amor a Deus, então tudo é religiosidade, tudo é vazio. Às vezes as pessoas nem querem relacionamento. Tem gente que não prefere uma igreja no estilo caseiro, ou os grupos menores, apesar de ter uma grande congregação. Vão entrar em minha casa, vão mexer nas minhas coisas, vão conhecer minha vida, eu vou conhecer a vida dele. Eu não quero me comprometer. Então é muito mais fácil você estar numa reunião de domingo com 200, 300, 500 pessoas, 1000 pessoas. Você está escondido ali, mas não há, de fato, às vezes, vínculos de relacionamento, de cuidado mútuo e de serviço. Então eu meditava sobre essas coisas. Realmente eu não tenho nenhuma ambição, ainda que só Deus conhece as profundezas do meu coração, de ter uma grande liderança, estar no meio de uma grande multidão, grandes viagens, grandes lugares, grandes conferências. Isso realmente não me atrai. Eu realmente prefiro olhar para Jesus, que ele deixava a multidão e ir atrás da mulher samaritana, foi em Zaqueu, foi a Maria Madalena, foi aos pobres, aos publicanos, aos pecadores, às meretrizes, escolheu individualmente cada um dos discípulos e eram pessoas improváveis. Então, quantas vezes essas coisas grandes roubam o nosso cotidiano e a vida de fato como ela é. Que Deus nos livre dessa vida de sedução, de querer o glamour em detrimento do ordinário. Querer as maiores coisas em detrimento da simplicidade. Jesus amou vidas, Jesus amou pessoas. Não amou em si grandes eventos ou instituições. Se quisermos realmente ser pessoas significativas para Deus, Deus nos chamou para amar uns aos outros. Amar as pessoas, servir as pessoas por amor. E isso sim vai nos nortear, vai dar rumo à nossa vida para tudo que Ele tiver preparado para nós. Que Deus nos abençoe, mas possamos amar ao Senhor e desejar esse amor aperfeiçoado. Não ter medo. Mas se eu entregar minha vida ao Senhor, o que vai ser da minha juventude? O que vai ser da minha vida? O que vai ser disso, daquilo? Como se Ele fosse um tirano. Não. O Senhor simplesmente vai nos guiar ao nível mais elevado de uma vida com excelência, não uma vida fútil. E uma vida com excelência é uma vida com Ele, na presença dEle, fazendo aquilo que naquele dia não vai ser queimado pelo fogo da disciplina, do tribunal de Cristo, mas poderá repercutir por toda a eternidade e ainda assim haver recompensa. Deus nos abençoe, nos dê graça, para que o amor dele seja essa base sólida que venha pulsar em nossas vidas, empurrar as nossas vidas. E quando olhar as pessoas, não importa como elas estejam, mesmo no nível mais baixo de moralidade, que Deus nos ajude a olhar essas coisas com os olhos do amor. Não que seremos coniventes com o pecado, mas muitas das vezes o que essas pessoas precisam é simplesmente ser amadas, como elas são, sem julgamento, e poder encontrar Deus em nossas vidas. E aí, à medida que conhece o amor de Deus no Evangelho, pela vida de Jesus, o Senhor pode mudar muitas coisas. Mas foi assim que Ele fez com todas as pessoas ao seu redor. Ele não rejeitou nenhuma das pessoas. Ele foi ao encontro das pessoas. Que Deus nos ajude.